Você já parou para pensar no que você pensa? Já percebeu, por exemplo, se você tem a tendência de ter mais pensamentos positivos ou negativos? Se esse é teu caso, esse vídeo é para você. Quando eu estava preparando esse vídeo, eu resolvi fazer algo mais prático para que você possa começar a entender a você mesmo um pouco mais e colocar mais uma pecinha aí para você crescer no conhecimento a teu próprio respeito. Talvez você esteja dizendo aí: sim, eu já detectei e eu sei que eu sou super negativa, super negativo, tenho a tendência de pensar no pior sempre, tenho sempre pensamentos negativos, repetitivos, eu não consigo sair desses pensamentos. Me fala logo o que eu tenho que fazer para mudar. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que se você se detectou como uma pessoa super negativa ou negativo, uma pessoa que tem a tendência de pensar sempre no pior, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você não é negativo. Você não é negativa. Eu também já tive esse hábito de fazer essa afirmação que talvez você está fazendo, achando que eu era uma pessoa negativa, até que eu entendi o que eu vou compartilhar com você agora. O fato é que você desenvolveu uma mente negativa. E isso pode ter acontecido sem você perceber. Simplesmente porque você foi vivendo no piloto automático, ou você passou a desenvolver pensamentos negativos depois que você teve uma grande decepção, ou depois de uma perda muito significativa, seja essa perda financeira, ou até mesmo a morte de algum ente querido. Enfim, as razões podem ser muitas, mas o fato é que você se detectou como uma pessoa negativa é porque você se tornou essa pessoa negativa. Você não é isso. Você se tornou aquela pessoa que sempre pensa no pior das coisas, no lado ruim ou negativo das pessoas, ou até mesmo você desenvolveu uma visão negativa do mundo, de Deus, e por aí vai. Então eu vou dar uma dica prática aqui para você começar a mudar esse padrão de pensamento. Mas antes, eu quero chamar a tua atenção para uma passagem de Paulo, lá quando ele escreveu para os romanos. E uma das coisas que ele disse para os romanos, ele falou: mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato. Hoje, a ciência confirma, através da descoberta da neuroplasticidade, aquilo que Paulo disse há 2000 anos atrás. Você já deve ter ouvido falar da neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de mudar a sua estrutura e o seu funcionamento ao longo do tempo. Ou seja, você e eu temos a capacidade de mudar a estrutura do nosso cérebro ao longo da nossa vida. E isso pode ser tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Mas aqui eu estou falando mais da maneira negativa, dos pensamentos intrusos, tóxicos, que vêm na nossa mente sem eles pedirem licença. Então, uma das maneiras que o nosso cérebro é transformado, é mudado, segundo a neuroplasticidade, é através dos nossos pensamentos. Aquilo que você e eu pensamos pode mudar até mesmo a estrutura do nosso cérebro. Imagina que estrutura complexa e fantástica Deus colocou em nós. Não é à toa que Davi disse, num dos salmos dele, Davi disse: eu te louvarei porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Então comece já acreditando que você sim pode mudar a qualidade dos seus pensamentos. Então, usando a neuroplasticidade, você pode enviar novas mensagens e construir novas rotas, digamos assim, para o teu cérebro. Você pode dizer: eu não sou negativa, eu não sou negativo, mas eu me tornei uma pessoa negativa.
Então, assim como eu me tornei, eu posso me destornar, se é que essa palavra existe. Acho que não existe essa palavra no português. Mas você entendeu, é para entender a ideia, né? Em inglês, a gente fala aqui U-turn, né? Vamos fazer o U-turn, ou seja, nós estamos indo para lá, você tem que virar e voltar, né? A rota. Então, você vai voltar a ser aquela pessoa positiva, otimista, alegre, que você era ou que você sempre desejou ser, mas nunca conseguiu ser. Para você ser essa pessoa, tem que começar aqui na mente, mudando os teus pensamentos. E para isso, você vai ter que levar o teu pensamento a pensar o que você quer e não deixar ele correr solto como se fosse um caminhão em uma descida sem freio nenhum, te levando para onde você não quer ir. Agora, muito provavelmente, isso não vai acontecer instantaneamente num passe de mágicas. Você terá que ser intencional, você terá que ser persistente e fazer uso da tua decisão o tempo todo. É importante que você se lembre que você foi criado com um diferencial. Você tem algo chamado livre-arbítrio, que os outros animais não têm. Ou seja, você tem dentro de você o poder de escolher, de avaliar, de raciocinar, de medir os prós e contras e de decidir para fazer uma escolha. E isso porque o poderoso Deus, o nosso Criador, nos fez assim. Ele colocou essa capacidade em nós porque Ele nos fez à semelhança dele. Então você tem um incrível poder dentro de você, que é o poder de decidir. E além disso, você tem o poder do Espírito Santo dentro de você, que vai te dar forças para mudar os teus pensamentos negativos e ter mais qualidade de vida. Eu gosto de fazer uma comparação bem simples para você entender como mais ou menos funciona a mudança de pensamentos. A gente pode comparar a mudança de pensamentos com estradas. Vamos supor que você está acostumado, que você vai a um sítio. Você está acostumado a ir naquela estrada de terra, ela vai criando as marcas dos pneus. E quanto mais ela vai usando aquela estrada, mais aqueles pneus vão ficando cada vez mais fortes, né? Mais marcados ali. Então, quando você entra naquela estrada, mais ou menos você já pega o caminho que outras pessoas fizeram antes de você e marcaram aquela estrada. E daí você fala, bom, eu vou seguir aqui, que aqui é onde dá para ir, né? A estrada está marcada por ali. Um belo dia, você descobre que tem uma outra estrada que vai para o mesmo lugar, mas ela passa por lugares lindos, por cachoeiras, por lagoas. E você decide então fazer esse outro caminho. Quando você faz esse outro caminho, aquele caminho que você fazia antes, ele não vai parar de existir de um dia para o outro. Vão vir chuva, vai cobrir um pouquinho a estrada, mas aquela marca dos pneus vão ficar ali. Eventualmente, se você parar de usar aquela estrada, eventualmente aquilo ali, aquelas marcas daqueles pneus vão sair. E as outras marcas da outra estrada que você começou a usar, da estrada onde tem cachoeiras e lagos e tudo, essa estrada é que vai ficar marcada pelos pneus do teu carro. Então, a gente pode comparar mais ou menos os pensamentos dessa maneira. Você estava indo numa direção, você construiu a vida inteira naquela direção e ficaram marcas profundas. Mas agora você quer construir outras marcas, então você vai usar uma outra estrada. Lembre-se que ninguém pode te parar, ou te fazer dar a volta, ou fazer você usar a outra rota antiga, a não ser você mesmo, você mesma. Então hoje, se você quer mudar padrões de pensamentos negativos, tóxicos, sabotadores, você tem algumas tarefas para fazer. Número 1 é se lembrar que você está em transformação o tempo todo. Portanto, você se torna o que você quer se tornar o tempo todo, pensando em como você quer ser, em como você quer se tornar.
Segundo, observe se os seus padrões de pensamento são, na maioria, positivos ou negativos. Estão te levando a ser a pessoa que você sempre sonhou ser? Ou estão te afastando de ser aquela pessoa que você sempre quis ser? Esses pensamentos que você está tendo te faz estar de bem com a vida? Te faz ter um olhar positivo para as coisas? Ou te faz ficar com amargura, com tristeza, somente vendo o lado negativo das coisas? Responda todas essas perguntas em um caderno. Quando você se der conta de tudo isso, você começa enviando mensagens diferentes para a tua mente, de forma intencional. Como que eu citei acima, se você se tornou uma pessoa, você pode se tornar outra pessoa. Provérbios 23:7, Salomão diz que como o homem pensa em seu coração, isso é o que ele é. Então lembre-se que tudo começa na mente. Eu digo para você que ninguém nesse mundo tem mais interesse de te ver feliz do que aquele que te criou. Não se esqueça de colocar em prática tudo o que você está aprendendo. E eu peço ao nosso Deus Todo-Poderoso que te dê a vitória sobre os seus pensamentos sabotadores e tóxicos, e me dê a vitória também, porque muitas vezes esses pensamentos vêm em minha mente. Mas em nome de Jesus, esse é só o começo de muitas vitórias que nós ainda teremos juntos. Porque não tem nada que Jesus não possa fazer por nós. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha, porque tem muita gente que precisa ouvir o que eu estou falando. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.